Ela é um dos grandes males da humanidade. Pequenas ou grandes, elas certamente estarão presentes em algum momento do seu dia, todos os dias, através de fofocas, histórias mal contadas, falsos elogios ou até mesmo de forma branda. A mentira parece ter se tornado cada vez mais comum em nossas vidas. Dizem que uma mentirinha de vez em quando não faz mal, ou ainda que a mentira dói menos que a verdade. Será que é mesmo assim? Por que mentimos? Nós nascemos mentirosos ou aprendemos isso na nossa infância? Este é o programa CPT, Cristo para Todos, um programa produzido pela Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não saia daí, queremos ser uma boa companhia para você. Ela é utilizada tão frequentemente que o seu uso parece ter sido banalizado. Algumas pesquisas dizem que mentimos cerca de 200 vezes por dia. Quais são as principais intenções por trás de uma mentira? Mentira é quando a gente coloca como verdade algo que a gente tem consciência que é falso, mas ao mesmo tempo tu quer convencer o outro que tu tá com a razão, que tu tá falando as coisas corretas, né? Então nada mais é do que tentar induzir o outro ao erro. Alguém disse certa vez que não se passam 10 minutos em nossa vida sem que nós contemos uma mentira. A mentira que destrói é aquela mentira que normalmente os fofoqueiros usam. Por que essa mentira destrói? Porque às vezes você leva uma vida toda para construir uma história de vida, construir uma boa fama, construir uma moral, e alguém com uma mentira destrói tudo isso que você construiu. E quando a pessoa percebe que ela consegue se defender, de certa forma, com essas mentiras, isso passa a ser agradável para a pessoa. Eu vou negar, eu vou mentir, eu vou atribuir a uma outra questão ou a uma outra pessoa, buscando defesa. Ou quando ela prefere se esconder por detrás disso, aplicando uma mentirinha. E existe aquela outra mentira, que a gente chama de mentirinha, que não deixa de ser uma mentira. É a história do coelhinho, a história do Papai Noel, não é? E aí as pessoas perguntam, mas como é que eu vou lidar com isso? A melhor coisa é sempre falar a verdade. Falar a verdade no sentido histórico. E qual é a verdade do Papai Noel? Ora, você pode dizer para eles que houve na Europa um velhinho que era muito bonzinho, que gostava de crianças, chamado Nicolau, que sempre dava presente para as crianças, e este Nicolau, quando essa história passou aos Estados Unidos, passou a ser Papai Noel. Então, nesse sentido, Papai Noel existe? Existiu, não é? Historicamente ele existiu. E dizer para as crianças, olha, o papai compra e o Papai Noel traz, uma coisa assim. Mas nunca persistir na mentira, mesmo que seja uma mentira branda. A mentira branca é aquela que tu tenta convencer o outro de algo que tu sabe que não é real, mas para te ficar bem junto à sociedade, junto ao contexto que tu está inserido, para te não passar como alguém que não transmite confiança, ou muitas vezes a gente não saber dizer um não em certas circunstâncias, nos leva a achar assim, não, são pequenas mentiras, só que essas pequenas, no grande todo, elas vão se somando, as consequências disso vão vir. Mentira sempre destrói. Não existe mentirinha, nem mentira grave, nem mentira menos grave. Mentira é sempre mentira. Até mesmo mentirinhas podem causar um grande dano às pessoas que são alvo delas. Uma fofoca pode literalmente acabar com a vida de alguém. Já ocorreram casos em que a pessoa perdeu o emprego, teve a relação familiar completamente afetada ou, ainda pior, perdeu a vida por causa de um mal-entendido.
Há pessoas que têm uma tendência a mentirem por fatos bem corriqueiros e às vezes que nem havia necessidade de se negar, mas mentem, né? Negam aquela informação, distorcem aquela informação. E eu acho que isso já está assim, na personalidade da pessoa, né? Quando ela tem medo de assumir determinadas responsabilidades, né? Então, para tentar fugir desta responsabilidade, ela inventa uma mentirinha. Isso não vai fazer mal para ninguém, né? Isso não vai trazer consequências maiores. Só que isso vai se tornando um hábito. Como, por exemplo, eu tenho um compromisso social com data e hora marcada, aí passou o evento, eu não compareci, eu não fui porque nesse mesmo horário eu tive que internar minha tia no hospital. Então, eu sei que aquilo não é verdade, mas eu não sei também, eu não tenho aquela habilidade social para dizer, olha, me desculpa, eu não posso comparecer. A mentira sempre faz mal, porque a mentira tira a tua credibilidade. No momento que as pessoas descobrem que você falou uma mentira, a partir daquele momento as pessoas passam a não mais confiar em ti. Existem situações onde as pessoas, de tanto falarem mentira, acabam acreditando na própria mentira. E no momento que contam essa mentira para as outras pessoas, quando estão diante de uma necessidade e precisam de credibilidade, precisam que as outras pessoas acreditem nelas, não vão ter credibilidade. Por quê? Porque muitas vezes contaram mentira. Então não são pessoas de confiança. As nossas crianças, os nossos pequenos, eles reproduzem o que eles observam na família, né? Quando a criança atende ao telefone, por exemplo, né? Então diz que o papai não está, diz que a mamãe não está. O que ele vai aprender? Que pode mentir, que aquilo é natural, que aquilo é normal, né? Para a cabecinha da criança começa a se conceber um pouco dessa ideia, né? Em casos patológicos, a mentira aparece com muita naturalidade e convicção. A psicóloga Janete de Oliveira explica que existem casos em que a cognição está tão comprometida que a pessoa relata aos outros um mundo modificado e no qual acredita, mas não tem a intenção de enganar. Mas existem alguns casos que o deprimido grave, ele até, digamos, mente ou omite alguns fatos para não prejudicar outras pessoas ou para poupar muitas vezes, né? Um familiar, alguma coisa assim. A mentira para o psicopata, ela é como se fosse um instrumento de trabalho. O cartão de visita dele é estar enganando, é estar ludibriando, né? Ele sabe que aquilo não é real, mas para ele vai só estar bem se isso dá prazer. Se o mentiroso, por caráter mentiroso, ele não tem culpa, já o deprimido, se ele mentir, a intenção dele é boa, digamos assim, né? Ele quer poupar o seu companheiro ou o seu filho, muitas vezes dizendo, não, tá tudo bem, né? Para sustentar uma história que não é verdadeira, é preciso contar mais e mais mentiras. Existe um ditado que diz que a mentira é como uma bola de neve. Quanto mais rola, tanto mais aumenta. Por que às vezes é tão difícil falar a verdade? Nós vivemos hoje numa sociedade que, de certa forma, ela está sendo regida pela mentira. E isso faz com que a gente viva com tanta dificuldade, né? Quando você não sabe se pode confiar no teu irmão, quando você não sabe se pode confiar na pessoa que bate na tua porta. Toda mentira, ela é mais crédula, merece mais crédito do que a verdade. Por quê? Porque sempre a mentira vem acompanhada de uma série de argumentos para fazer com que as pessoas acreditem nessa mentira. O pastor e professor Luiz Carlos Garlipe afirma que para contarmos algo sobre alguém, precisamos passar por 3 filtros. Assim teremos a certeza de que não estamos cometendo nenhum engano. Existe uma ilustração que eu gosto muito. Um jovem chegou perto de Platão, o filósofo Platão, e disse, preciso te contar alguma coisa. Aí Platão disse para ele, o que você quer me contar? Passou pela peneira da verdade? Ou seja, você tem certeza que o que você vai me contar
realmente aconteceu ou você ouviu dizer. Se for verdade, você tem que passar isso pela segunda peneira, a peneira da necessidade. É importante eu saber disso? Se passou pela peneira da verdade, pela peneira da necessidade, você tem que passar pela terceira peneira. Se é importante o mundo saber disso ou não. Se passou pelas essas 3 peneiras, então você pode me contar. Moral da história, o jovem não contou. Então, assim, tudo que nós ficarmos sabendo de alguém ou de outra pessoa, vamos primeiro passar pelas 3 peneiras. Ser verdadeiro tem o seu preço. Diga sempre a verdade, mas diga com amor. Procurar sempre dizer a verdade e incentivar as pessoas a fazerem isso também. Porque existem pessoas que dizem assim, ó, não, se eu disser a verdade vou perder um amigo, então já não era teu amigo. Então, como nós temos o nosso princípio cristão, né, de viver a verdade, de sabermos que a verdade nos liberta, né, que a verdade nos coloca com toda a liberdade de ação, de expressão, e isso é bom para o nosso relacionamento, né, eu acho que isso faz com que a gente evite, deixe de lado a mentira, porque sabemos que ela pertence ao inimigo. Não acreditem nas primeiras notícias e nas primeiras insinuações que as pessoas fazem sobre outras. A maioria das insinuações e das notícias a respeito das pessoas é mentira. E a mentira, ela destrói uma pessoa. Então, praticamente todos nós que vivemos nesse mundo já sofremos por causa disso. Pessoas inventam coisas, interpretam situações de maneira errada, ficam espalhando isso como se fosse a verdade. Portanto, não acreditem. Se você quer saber alguma coisa sobre alguém, vai e pergunte para essa pessoa. Se você ouviu alguma coisa, diga para a pessoa que te contou. Não acredito no que você está dizendo, só vou acreditar se a pessoa envolvida me disser. A mentira ela pode ter consequências muito sérias, né, e irreversíveis às vezes. Ela é a causadora de todos os males da humanidade. E a gente poderia dizer que o mundo já começou com o aparecimento de uma mentira. Lá no Jardim do Éden, quando o diabo tentou a mulher, ele tentou com uma mentira. Ele perguntou para a mulher, é verdade que Deus proibiu e assim por diante. E aí disse para a mulher, não é nada disso, não vai acontecer isso. Deus só está com medo de que vocês tenham conhecimento. Quando Deus chega para Adão e pergunta, você comeu da fruta que eu proibi? Né? Primeira coisa que ele faz, ele cai fora. Né? Não, foi a mulher que tu me deu que fez com que eu comesse. Né? Não, ela não obrigou ele a comer, mais uma mentira. Ela ofereceu, ela induziu ele, mas ela não o obrigou. E o diabo, ele é muito inteligente. Ele é chamado de pai da mentira porque ele sabe usar os momentos de fraqueza ou os momentos de orgulho para incutir uma pseudo-verdade. E ele se mostrou o pai da mentira quando ele tentou Jesus. Foi assim que ele tentou enganar Cristo, quando levou Cristo para o deserto, né, por 40 dias e 40 noites. Lá ele se colocou como o dono do mundo, como o proprietário de todos aqueles bens que estavam ali, né, e tentou enganar Jesus com uma mentira. Né? Na primeira mentira, ele aproveitou um momento de fraqueza. Jesus estava sem comer. Então ele lança alguma coisa que é verdade com uma segunda intenção na mentira. Ele diz para Jesus, tu não é o Filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães. Na segunda tentação, ele vem com uma nova mentira, não é? Ele diz para Jesus, olha, pula daqui, porque Deus não disse que vai te proteger. Ora, na verdade, o que o diabo estava querendo dizer? Que Jesus tentasse a Deus. Por fim, o diabo usa de novo uma mentira, prometendo a Jesus uma coisa que nem era dele. Ele mostrou todas as riquezas e disse, vou te dar tudo isso, porque isso é meu, e não é do diabo,
é uma nova mentira para que Jesus o adorasse. Então, assim, ele é o pai da mentira porque ele sabe quando e como se aproximar de nós para nos fazer acreditar numa mentira. Toda vez que eu conto uma inverdade, eu estou me deixando levar pela influência da minha natureza humana. Em muitos momentos o próprio diabo pode estar me atazanando para isso, né? Bem como influências externas a mim, que nós chamamos de mundo também. Então eu diria assim, o cuidado que devemos ter em não contarmos algo que não seja verdadeiro, ou seja, a mentira. E se nós hoje vivemos em situações tão difíceis de sociedade, de família, até de igreja, né, é porque o diabo está conseguindo, de uma maneira muito sutil, fazer com que a mentira esteja enraizada na nossa sociedade. E ela começa lá dentro de casa, né? Ela começa com o pai negando informações para a mãe, com a mãe negando informações para o pai, né? E os filhos estão vendo isso. E quando os filhos estão ali presenciando estas mentiras, porque não deixam de ser mentiras, né, eles acabam tendo isto como algo que pode os defender. E isso eles vão levando para a sua juventude, para a sua vida, né? E nós vivemos numa sociedade hoje que ela praticamente é uma sociedade de mentiras. Se eu minto dentro de um relacionamento conjugal, esse casamento, essa relação, ela está fadada ao fracasso. Por quê? Porque a partir da mentira começa a perda do respeito, a perda da confiança, né? Sempre é importante que o casal seja sincero um com o outro. Porque no momento que um dos dois pega uma mentira do outro, a partir daquele momento vai se passar na cabeça dele sempre aquela pergunta: o outro está agora falando a verdade ou está fazendo que nem aquela vez contando uma mentira? Então mentira sempre faz mal. E qualquer mentira, ela não deixa de ser uma falsidade. Se somos seres humanos, a gente está tentado, está influenciado a errar, mas a escolha é minha também, né? O ser humano tem que aprender e tem que saber que todas as pessoas têm sentimentos como você tem sentimentos. E esses sentimentos não podem ser agredidos, não podem ser ofendidos. A Bíblia nos traz a verdade da salvação, garantida por Jesus Cristo na cruz. Com sua morte, ele conquistou para toda a humanidade a vida verdadeira, a vida eterna. E é nisso que devemos crer. Quando a dúvida nos assalta, com respeito à verdade da nossa fé, da nossa confiança, do nosso depositar nossa vida em Cristo, pode ter certeza que é o pai da mentira que está tentando nos desviar do caminho certo. Neste momento, nós temos que lembrar as coisas que nós aprendemos e lembrar dos versículos que Deus é fiel. Deus não mente. Deus não ia colocar um livro em nossas mãos cheio de mentiras. O que nós aprendemos a respeito da palavra, a respeito de Deus, a respeito da salvação, sempre é verdade. E aí, o que nós temos que fazer? Dizer para nós mesmos: por que eu estou em dúvida? E pedir que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé. Porque tudo que nós aprendemos a respeito de Deus e de Jesus realmente é verdade e assim vai ser. Por mais que a verdade possa muitas vezes machucar, essa dor é passageira. Viver na verdade é bem melhor. Certa vez Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é nessa verdade que devemos viver. O programa CPT de hoje encerra aqui. Você pode interagir conosco através das redes sociais ou pelo nosso e-mail, programacpt@ielb.org.br. Fique com Deus e até mais.